Nos baldios de Orcela, encontrei uma pequena multidão de cerca de 20 pessoas rodeando o imenso buraco no qual se encontrava o cilindro. Já descrevi a aparência daquela massa colossal enterrada no solo. O relvado e o cascalho que o cercavam pareciam ter sido carbonizados como que por uma súbita explosão. Este impacto causara certamente uma erupção de chamas. Henderson e Ogilvy não estavam presentes. Penso que se apercebiam de que não havia nada a fazer por enquanto e tinham ido tomar o pequeno almoço em casa de Henderson. Havia 4 ou 5 rapazes sentados à beira do fosso, com os pés a balançar, divertidos até que os fiz parar, a atirar pedras para o gigantesco objeto. Depois de os ter repreendido, começaram a atingir o grupo de curiosos. Via-se um casal de ciclistas, um jardineiro de empreitada ao qual dera trabalho algumas vezes, uma rapariga com um bebê, Greg, o homem do talho, e o seu neto, 2 ou 3 vadios e rapazes auxiliares do golfe que estavam habituados a vaguear perto da estação de estradas de ferro. Falavam muito pouco. Nesse tempo, poucas pessoas em Inglaterra sabiam alguma coisa, além de ideias gerais, acerca da astronomia. A maioria dos presentes fitavam calmamente a extremidade do cilindro, semelhante a uma grande mesa. O cilindro encontrava-se ainda na mesma posição em que Ogilvy e Henderson o tinham visto. Eu imaginava que a expectativa popular de um amontoado de cadáveres carbonizados fora desiludida perante esta massa inanimada. Alguns foram-se embora e outros chegavam. Desci ao fosso e pareceu-me sentir um débil movimento sob os meus pés. O topo já não rodava. Foi só quando me aproximei, muito rente, que se me tornou evidente o que havia de estranho neste objeto. À primeira vista não era, na realidade, mais excitante do que uma carruagem voltada ou uma árvore atravessada na estrada. Nem tanto como isso, sem dúvida. Parecia como que um carro enferrujado. Era necessária uma certa cultura científica para nos apercebermos de que a capa cinzenta da coisa não era de nenhum óxido vulgar, que o metal branco-amarelado que raiava na fenda entre a tampa e o cilindro tinha uma coloração exótica. Extraterrestre não significava nada para a maioria dos espectadores. Nesse momento, eu já tinha a certeza de que a coisa viera do planeta Marte, mas não me parecia provável que contivesse qualquer criatura viva. Pensava que o desaparafusamento devia ser automático. Apesar das afirmações de Ogilvy, continuava a acreditar que existissem homens em Marte. Dava largas à imaginação, pensando na possibilidade de se encontrar um manuscrito no interior do cilindro, nas dificuldades de tradução que poderiam surgir, na descoberta de moedas ou desenhos e por aí adiante. No entanto, tudo isto era um pouco inverossímil. Estava impaciente por vê-lo abrir-se. Cerca das 11 horas, como nada acontecia, regressei, absorvido pelas ideias que me tinham ocorrido, à minha casa em Maybury. Mas ficou difícil para mim continuar o meu trabalho de investigação abstrata. À tarde, o aspecto do baldio sofrera uma grande transformação. As primeiras edições dos jornais da tarde tinham assombrado Londres com enormes cabeçalhos, uma mensagem de Marte, importantes acontecimentos em Woking, e assim por diante. Além disto, o telegrama de Ogilvy para o Centro de Intercâmbio Astronômico excitara todos os observadores dos 3 candados na estrada de acesso aos fossos de areia. Viam-se 3 cabriolés, vindos da estação de Woking, uma carruagem de Chobham e mais alguns veículos de casas nobres. Além disto, havia uma verdadeira multidão de bicicletas. Deve ter chegado um grande número de pessoas de Woking e Chertsey, apesar do calor, de modo que também se encontrava ali uma considerável multidão, incluindo algumas damas vistosamente vestidas. Estava um calor terrível. Não havia nenhuma nuvem no céu nem um sopro de vento, e a única sombra provinha dos poucos pinheiros dispersos. O incêndio do Urzal fora extinto, mas, nas imediações de Orcela, a planície estava enegrecida até onde a vista alcançava e continuavam a subir no ar volutas de fumaça. Um negociante oportunista de doçarias de Chobham Road tinha enviado o filho com um carrinho de mão carregado de maçãs verdes e refresco de gengibre. Quando me aproximei da beira do fosso, deparou-se-me um grupo de cerca de meia dúzia de homens: Henderson, Ogilvy e um homem alto e louro que, conforme soube mais tarde, era Stent, o astrônomo real, e vários operários que empunhavam pás e picaretas. Stent dava instruções numa voz clara e aguda. Estava de pé em cima do cilindro que se achava agora, evidentemente, muito mais frio, tinha o rosto carmesim e escorria suor. Parecia irritado por qualquer motivo. Já estava a descoberto uma grande parte do cilindro, embora a base se encontrasse ainda soterrada.
Mal Olgalve me viu entre a multidão pasmada que se achava à beira do fosso, disse-me para descer e perguntou-me se me importaria de procurar Lord Hilton, o proprietário da herdade. A crescente multidão, afirmou, estava a tornar-se um sério obstáculo para o prosseguimento das escavações, em especial os rapazes. Queriam uma cerca de proteção e precisavam de ajuda para manter as pessoas afastadas. Contou-me que se ouvia ainda, de vez em quando, um débil ruído de movimento provindo do interior do objeto, mas os operários não tinham conseguido desaparafusar o topo, pois não eram capazes de lhe tocar. O objeto parecia ser extremamente espesso e era possível que os fracos sons que se ouviam representassem um tumulto ruidoso no interior. Senti-me bastante satisfeito por fazer o que ele me pedia e, assim, tornei-me um dos espectadores privilegiados que se encontravam dentro do recinto vedado. Não encontrei Lord Hilton em casa, mas informaram-me que devia chegar de Londres no comboio que parte às 6 horas de Waterloo. Como nesse momento eram quase 5:15, voltei a casa, tomei chá e dirigi-me para a estação onde esperei que ele chegasse.